do industrial del Vale, está todo no canal. E, no, estava dizendo, me conta esta coisa das coordenadorias, isso me interessa. Então, agora tu tem a padronização da região em volta de Santo Antônio. Tem Maquiné? Começa Viamão, Osório, Maquiné, Terra de Areia, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Mampituba e Torres. São os que compõem a regional sindical litoral, que é a região, é uma associação. Tem uma pessoa jurídica, né, que é uma associação, ela não é uma instituição jurídica sindical, porque ela não faz parte não tem a carta sindical. Mas é uma instituição de organização das ações e tal. Isso é muito legal. Também a organização do sindicato é interessante, tem a loja. Sim. A loja não tem... É sindicato? A loja é sindicato. É o mesmo sindicato. O sindicato é um CNPJ, é isso que não entendi? É o mesmo CNPJ. O mesmo CNPJ do sindicato. Estatutariamente, a gente tem como um fomento às ações sindicais. É isso aí. Então, no plano estratégico nosso, ela além de fazer uma regulação de preços de mercado, porque a gente compra, por exemplo, nós trabalhamos com a margem interna aqui de lucro, que é para 5%, que é mínimo, né? Então, nós acreditamos que se não tivesse a loja, os preços subiriam. Então, a gente baliza o mercado. Isso. E o superávit a gente reaplica nas ações. É tão complicado entender tudo isso, porque me parece que o caso de Santo Antônio seja interessante, mas o resto não parece. Ou seja, uma experiência como essa ocorre também em outra cidade? Ou... É uma discussão bastante difícil, assim, porque a gente entra no fator econômico, né? Tem muito a ver com a prática sindical, porque no momento que tu estabelece um ganho econômico para o sindicato, que ele é muito simples no sentido de que é uma relação de compra e venda, não entra uma relação social entre o dirigente e o agricultor, por exemplo, numa outra lógica. Tem muitos sindicatos que têm loja, mas eles passam a viver a loja, esquecem o sindicato. Então, assim, vira na acumulação de dinheiro na conta bancária, para trocar o carro do sindicato, para remunerar melhor o diretor, né, gratificar melhor ele, e não tem um trabalho social. Nós tivemos um problema sério aqui do sindicato quando eu entrei na presidência, que foi anterior, assim, porque parte da direção não queria saber mais de trabalho social, não queria mais saber de feira, não queria mais saber de alimentação escolar, não queria saber de outros elementos sociais. Estava bom, se acomodava, só porque a conta bancária estava boa, e aí foi muito difícil, nós tivemos que romper. Tanto é que na última diretoria, de 12 diretores, nós renovamos 7. Foi uma tomada de decisão interna com o Arnaldo, que hoje é o tesoureiro. Nós nos reunimos. Muito simpático. Isso. Ele é um cara que eu indico uma conversa longa com ele, porque além de histórias do movimento, ele tem uma visão muito clara de sindicalismo, né? E aí nós fizemos a tomada de decisão e definimos, a próxima gestão, a nossa chapa, esses 7 aqui a gente não quer mais. Se eles quiserem se organizar e fazer uma chapa de oposição, façam. E não conseguiram, não quiseram se articular. Então, a partir disso, nós montamos o nosso plano estratégico. É esse. Ele está sendo renovado, inclusive, dia 20... Não, é lindo. Setembro. Dia 24 de setembro nós vamos fazer a reavaliação dele. Fantástico, olha só. Então, é bem interessante. Com as tapas, onde? Responsável, prazo. Sim. Eu já estive rabiscando com algumas que não foram cumpridas, a gente vai retomar. Né? Então, a gente tem uma consultoria externa que faz isso, né? Que media o nosso planejamento, porque eu tenho experiência, eu aplico planejamento em outros espaços, mas a gente tem a compreensão aqui que a gente precisa de alguém externo, sem vícios, sem não fiz isso, tá bom, porque tu é meu colega, enfim. O sindicato, o trabalho do sindicato se faz mais com os assalariados ou com agricultores? Agricultores familiares. Os dois se fazem. Mas é diferente. Basicamente hoje é com agricultores familiares.
E com os assalariados? Muito pouco, não é pouco. Porque aí tem a ver com a questão da representatividade. Nós não temos no nosso quadro de diretores assalariados na direção. Temos no quadro social, que é uma falha grande, mas não temos na direção. Então é muito de tu sentir, né? Se tu não sente o problema do assalariado, provavelmente você não vai viver a necessidade dele, né? A condição dos assalariados é condição de trabalho, não é das Isso, melhores. isso. Complicada. Complicado. Aqui é difícil, porque a gente pega uma região que é do arroz, aqui a gente tem a nossa base econômica do arroz. Se a gente olhasse aquele mapa, dá para fazer a divisão bem, onde é o agronegócio, que é o latifúndio, e a agricultura familiar. E aí, na lavoura do arroz, é a questão da pulverização aérea, as relações mesmo de trabalho, então tem vários problemas nesse sentido aí. Mas a convenção coletiva dos assalariados é renovada e o âmbito é municipal. Uhum. E como é que funciona essa convenção? Vocês encontram os trabalhadores? Né? É complicado encontrar os trabalhadores? Vocês encontram com o sindicato patronal? Né? A nossa relação é muito ruim com o sindicato patronal. Nós não temos uma boa relação. Por 2 vezes a gente elaborou a minuta da convenção e na hora de assinar eles recuam. Né? Eles não têm... é difícil assim, as lideranças, né? Porque aqui aí tem que entender um pouco da dinâmica histórica, porque o Santo Antônio é um dos 4 municípios mais antigos do Rio Grande do Sul, né? E a divisão das terras pelas 6 Marias e tal, a gente tem muito coronel aqui, né? Então ficou também enraizada essa dinâmica da exploração e dos trabalhadores, do escravagismo, enfim, então ainda tem muito. Então a mentalidade aqui ainda é bastante difícil nas relações de trabalho, né? Aqui. Mas a convenção, em teoria ou em prática, eu não sei, é assinada a cada ano? Não, a gente não tem. Ah, não tem convenção? Não tem. A gente não conseguiu assinar. Mas antes existia alguma coisa? Não. A gente não consegue avançar com o sindicato rural. E como é que é definido o salário dos assalariados? Hoje é pelo piso estadual. Pelo piso estadual. Piso estadual. E as condições de trabalho para a CLT. E vocês, o sindicato está atuando em algumas ações, tipo convocatória, o presidente que encontra os trabalhadores, é complicado fazer fidelização sindical? Isso. Para os assalariados, não. Hoje a nossa ação é voltada muito para a agricultura familiar. A gente até propôs, o nosso sindicato, como o Osório, que é um sindicato vizinho e que a maioria é assalariado rural, a gente propôs que fosse criado um sindicato de assalariados regionalizados. Claro. Né? E aí a Osório assumiria a base de Santo Antônio. Só que não avançamos, a FETAR também, como está muito inicial ainda, não conseguiu fazer articulação, até porque, segundo o CAGED, Santo Antônio não chega a 400 assalariados rurais com o CAGED. Né? O que um sindicato só para Santo Antônio teria 30 afiliados. Sim. 50. Hoje a gente tem 70. 70. Que é o nosso quadro aqui de assalariados filiados. E com esses 70 vocês conseguem conversar ou não? Conversando. Quais são os serviços que tu repassa para eles? O dentista, as convenções? Médico, rescisão contratual, cálculos, trivial, básico do dia a dia. Mas não tem assim, eu enquanto presidente, ir lá na lavoura. A gente não, infelizmente, até falo isso até com um pouco de vergonha, mas a gente não tem trabalho efetivo com os assalariados rurais, com os assalariados de base, não. Obrigado, não é? Deveria ser ambos as partes, obrigados, trabalhadores. Enquanto nos olhos talvez teria a possibilidade. Sim. Nós já trabalhamos, nós tentamos, né, fazer a discussão com os assalariados, né, mas não é difícil. Então, greve nem pensar, conflitos nem pensar. Não. Escuta, mas você sabe de condições de trabalho muito ruins? Sim.
Aqui os relatos, inclusive, que a gente ouve, assim, de ameaça, né? O Arnaldo até, ele ficou mais tempo no sindicato, agressões, né? O patrão, né? Coação, né? É muito difícil. Tem casos que aqui, por exemplo, de intoxicação por veneno, né? E caso de suicídios tem? Provavelmente tem. Só que daí entra uma outra questão. A gente teve um caso aqui, que talvez até quiserem investigar melhor, teve um caso que é um dos primeiros casos que o médico atestou como intoxicação, né? E o menino entrou em depressão, intoxicação por veneno. Porque geralmente quando chega no hospital, no médico, ele não atesta a causa, né? Quando ele ficou acidentado lá, né? Ele coloca outra coisa para não comprometer o patrão, essa coisa assim. E nesse tem um caso que foi comprovado e tal, né? Com um acidente de trabalho e que depois causou danos neuro. O menino se suicidou? Ele não chegou, não, felizmente não, mas provavelmente tenha casos de suicídio, né? Que não são, porque não tem dados, que não tem pesquisas que comprovam isso, né? E, escuta, com o setor da agricultura familiar, não há uma atividade de negociação, se assina convenções de que tipo? Não. Não tem nada a ver. É atividade de serviço. Serviço. O que a gente tem hoje, né? A gente tem uma feira da agricultura familiar, que o sindicato organiza, agroecologia, tem um grupo de agricultores que a gente presta, alimentação escolar, né? Isso a gente trabalha, né? Várias ações regionais, INSS, digital, cadastro ambiental rural. Escuta, Tera, tu levantou algum debate, tu está falando disso. Uma coisa que me interessa é esta regionalização, poderia falar melhor desta padronização dos estatutos, dos 10 sindicatos dos trabalhadores. E depois tu, em outras ocasiões, tu questionava algo do tipo, o que tem que fazer o sindicato, vendo o que faz o sindicato. E também esta questão da imagem mais ganhada perante a sociedade. Também uma questão sobre o fechamento dos sindicatos, o que mudou com a reforma trabalhista, se afetou. E essa questão das estruturas bonitas, mas esvaziadas. E esta questão mais de capacidade de reação, que é... Bom, a questão da regionalização, né? O que acontece? Nós começamos aqui em Santo Antônio um estudo sobre o nosso estatuto. O nosso planejamento estratégico apontou que a gente precisaria de um estudo. E a gente apontou aqui no nosso que de mais de 100 artigos do estatuto, a maior parte é para punir. Ou seja, é punição e não acolhe ninguém, né? Então a gente resolveu fazer um estatuto para modificar e deixar ele mais leve para as pessoas que leem. Que isso também tem a ver com a nossa prática, né? E aí, quando eu assumi a coordenação regional, que foi em fevereiro do ano passado, 2018, uma das questões que eu puxei era estabelecer um plano estratégico da região também, da associação regional. Então, nós elaboramos um plano estratégico da região. A primeira vez que a gente elaborou um plano estratégico do coletivo dos 10 sindicatos, né? Então, como que a gente fez para fazer o diagnóstico? A gente fez um diagnóstico onde as diretorias se visitaram. Então, a nossa diretoria visitou Morrinhos do Sul com um questionário, né, apontando as potencialidades, as fragilidades. Então, eles questionaram as outras diretorias e depois nós fomos visitados por outras diretorias, pelo conjunto. E eles também fizeram a mesma metodologia. Depois nós juntamos esse diagnóstico todo e estabelecemos as ações. Então, o nosso plano estratégico regional está estabelecido em 5 eixos, que é a organização sindical, que é onde a gente está fazendo a padronização estatutária. A gente está discutindo organização da produção,